Olá, aventureiro, e seja bem-vindo à Torre Oculta. Se você chegou até aqui, você deveria ter escolhido uma atração diferente no parque de diversões. Bom, vou fazer algo um pouco diferente, eu não vou fazer algo com um roteiro escrito, eu vou falar hoje um pouco mais livre, porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma nova série, que vai ser sobre o quê? Eu vou assistir cada episódio de uma série muito conhecida entre os fãs de RPG, Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, o anime dos anos 80, que reprisou na Globo direto, toda hora. Era praticamente o pica-pau deles. Precisavam colocar uma coisa no horário, era Dungeons and Dragons. É uma série que ficou muito conhecida do público brasileiro, muito amada pelos brasileiros. Não fez tanto sucesso lá nos Estados Unidos, fez um pouco mais de sucesso no Reino Unido, pelo que eu sei. Mas aqui no Brasil, essa série, pra quem que são os anos 80, começo dos anos 90, talvez até o final dos anos 80, é uma grande diversão, algo que as pessoas gostam muito. Né? Eu não sei se está disponível em qualquer serviço de streaming, acho que não. Tem disponível em DVD, não em Blu-ray, até onde eu sei. Né? Tem disponível com o áudio brasileiro e o áudio original em inglês. Eu não vou falar muito de detalhe de produção, que é algo meio chato e você encontra outros canais que falam quem que fez, quem que dublou. Talvez eu cite um ou outro dublador mais conhecido, mas não vou entrar em detalhes técnicos. Eu vou assistir os episódios seguindo a ordem que está aqui na caixa de DVD. Disco 1, disco 2, disco 3, disco 4 e seguindo a ordem de exibição. Na ordem de produção, na ordem que apareceu pela primeira vez no Brasil. Caverna do Dragão foi exibido em vários programas, de Show da Xuxa, TV Colosso, TV Globinho, aos sábados, aos domingos. Né? Provavelmente vocês não viram todos os episódios. Se você viu todos os episódios, você vai perceber que muda a dublagem entre uma parte e outra. Porque eu acho que a Globo pegou primeiro alguns episódios, dublou, daí depois pegou outros, daí já não tinha alguns dos dubladores da primeira dublagem disponíveis, pegando só alguns. Né? Tem uma diferença até meio grande, assim, até a qualidade é diferente. Eu prefiro a dublagem original do que a segunda leva de dubladores por várias razões. Mas eu vou começar comentando um pouco sobre Dungeons and Dragons, o cartoon Dungeons and Dragons que nós assistimos, o Caverna do Dragão mesmo. Né? Eu vou comentar um pouco sobre a história, a estrutura, o porquê certas coisas desse desenho é do jeito que eles são. E falar um pouco dos personagens. Vamos começar então falando um pouco da história de Caverna do Dragão. Qual que é a história? São 6 adolescentes da nossa realidade, né, do planeta Terra, muito provavelmente dos Estados Unidos. Acho que eles não falam assim cidade, lugar exatamente de onde eles vieram. Mas a gente começa com os nossos aventureiros. Se você já viu a introdução, você sabe qual é a história, né? Eles pegam, vão andar numa montanha-russa com o tema Caverna do Dragão e vão parar no nosso mundo. Nosso mundo não, desculpa. Eles vão parar em outro mundo. De certa forma, Caverna do Dragão é um isekai, pra quem é fã de anime, que já assistiu alguns em que o cara atropela pro caminhão, vai parar em outro mundo e sofre um monte de aventuras, né? Mas eles chegam nesse mundo alternativo, os reinos que eles chamam, não muito na versão portuguesa, mas na versão inglesa eles falam muito The Realms, os reinos, e são recebidos pelo Dungeon Master, o mestre dos magos na tradução em português, né? Que tenta auxiliá-los a sobreviver nesse mundo e vai tornar o mundo deles, mais ou menos, né? Quem assistiu o cartoon, além das teorias da conspiração, sabe que o Mestre dos Magos é meio inútil, na verdade. Né? Daí nós temos Hank, o Ranger, né, que eles chamam de guarda, dependendo da tradução, Bob, o Bárbaro, Diana, a acrobata, você tem a Sheila, que eu não lembro muito bem como é que eles traduzem o termo rogue, né? Se chamam ela de ladra mesmo. Você tem Eric, o cavaleiro, Chevalier, que eles chamam na versão em inglês, né? E temos o Presto Mago. Além, é claro, da personagem mais amada de todo mundo, né? A Uni. O personagemzinho, eu vou te contar, mas eu vou entrar mais detalhes depois.
E eles têm o seu grande inimigo, o Vingador, dublado pelo grande Oswaldo Monk, que todo mundo conhece das dublagens, é o dublador do Popeye, Scooby-Doo, Alf, o Tamoso. Provavelmente, se você cresceu nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000, você ouviu a voz do Oswaldo Dumont, o famoso Seu Peru da Escolinha do Professor Raimundo, em alguma coisa, né? E a grande aventura, toda semana, segue mais ou menos o mesmo tipo de estrutura, né? Eles querem retornar para casa, mas os magos diz como é que eles vão em forma enigmática, né? Dão uma dicas, assim. Eles tentam encontrar esse lugar, alguma coisa impede eles voltarem, repete na semana que vem. É bem formulaico, é bem o monstro da semana, essa forma como a gente chama, né? Bom, você tem. Então, você tem a estrutura, você tem seus personagens, né? Você tem o principal vilão, o Vingador. De vez em quando aparece a Tiamat, que é um dragão de 5 cabeças, que na versão em português fica parecendo que é um monstro masculino, né? É um monstro macho, mas a grande verdade é que a Tiamat, tradicionalmente, é um monstro feminino, né? Deusa dos dragões cromáticos, dragões do mal. Né, ela aparece bastante, ela é mais uma anti-heroína do que uma vilã propriamente dita, né? Na verdade, ela não quer atrapalhar os caras lá. O Vingador quer pegar ela de jeito. Matar ela, né? Não. Eu espero. Então vamos começar falando um pouquinho da época que surgiu o desenho, né? Essa época dos anos 80. Qual que é a grande coisa da Caverna do Dragão? Dungeons and Dragons, o RPG, começava a ganhar popularidade nos anos 80. E você tem toda essa história assim do pânico satânico da época, que as pessoas viam essa coisa do Caverna do Dragão e achavam que o pessoal tava cultuando demônio, porque tinha magia, essas coisas, né? Deu pânico. Tem até um filme interessante, procurem depois, o filme tá por aí, que é com Tom Hanks, é um dos primeiros filmes que ele aparece, que se chama... Acho que é Amazing Dragons. Deixa eu até consultar aqui no YouTube. Né? Tom Hanks Maze. Amazing Monsters. É um filme muito esquisito, muito mal feito, que a função é tentar assustar as pessoas a não jogar Dungeons and Dragons, né? Que fala que você vai enlouquecer se você jogar, que você vai matar as pessoas, né? Vale a pena assistir só pra dar risada. É um filme desse tipo tão ruim que é engraçado. E o anime, assim. O anime não, desculpa. Dungeons Dragons não. Caverna do Dragão não é um anime, é um cartoon. Foi produzido nos Estados Unidos pelos americanos. Apesar de ser animado por uma companhia japonesa, mas não é um anime, é um cartoon. Vou deixar isso bem claro, né? Eu devo me confundir anime e cartoon várias vezes, porque eu sou fã dos dois. Bom, vamos lá. Então, o cartoon, ele segue certas regras dos anos 80 em relação a cartoons. Que você vai ver isso no He-Man, Thundercats, qualquer cartoon dos anos 80 feito nos Estados Unidos vai seguir uma fórmula assim. É um pouco moralista, ele segue assim certas regras de moral da época. Não tem sangue, tanto é que onde já um cavaleiro, no caso do Eric, só tem um escudo, não tem uma espada, né? Eles não matam ninguém. Quer dizer, acho que ninguém morre, né? Se morre, não morre com sangue, tripas, jogadas tudo que é lado. Tem as lições de moral, às vezes não tão tão óbvias, mas tem lições de moral sim. E a gente está falando aqui de que segue, como eu falei, segue certas regras, né? Que você vai notar no decorrer dos episódios, talvez até comente quando a gente estiver assistindo. Né? Então você tem sempre o personagem certinho, no caso, que é o Hank, que nunca faz nada de errado, eles sempre querem ajudar as pessoas, eles nunca falam assim, vai te catar, eu quero voltar pra casa, não vou perder tempo ajudando vocês, né? É engraçado isso. É engraçado não, né? Na época, era assim, porque nos Estados Unidos tinha um comitê de censura que ficava falando, não, você não pode fazer isso, você tem que fazer desse jeito, etc. Uma bobagem, na verdade, né? Hoje, qualquer cartoon, principalmente animação japonesa que você vê, é muito mais violento que o desenho do Cor do Dragão. E mesmo assim, teve gente que reclamou que o Dragão era satânico, porque está no inferno, que o Vingador seria o diabo. Né? Quer dizer, o design do Vingador é um design de diabo. Vamos concordar com isso, mas não tem nada a ver, né? Então, você tem esse contexto. Então,
eles tentam, assim, certos personagens, certas atitudes em relação a isso, essa questão moralista dos Estados Unidos nos anos 80 em relação aos cartoons. Tanto é que, lembre-se que no final de cada cartoon dos anos 80, pelo menos He-Man fazia isso, G.I. Joe fazia isso, eles sempre se reuniam no final e dava, assim, o que a gente chama um aviso, assim, né? Aquela coisa, oi, amiguinhos, no episódio de hoje aprendemos tal coisa, né? Que é uma lição de moral que eles tinham que revisar, porque senão... Né? Isso você tem que lembrar também que nos anos 80, os cartoons americanos, eles eram muito vinculados a vender brinquedos. G.I. Joe, He-Man são os dois grandes exemplos, né? Você tinha linhas enormes de brinquedos, eram praticamente comerciais de 20 minutos para as crianças. Né? Dungeons and Dragons, o cartoon, tava até claro que queria vender os RPGs, né? Os livros da TSR na época, ainda não era o Wizards of the Coast. Né? Mas não tinha uma linha de brinquedo que dava suporte. Você não tinha os brinquedos dos personagens principais. Tinha até alguns brinquedos, alguns personagens dos livros que aparecem na série, mas não é diretamente ligado ao desenho. Curioso. Né? Mas, então, como cartoon, se seguia uma estrutura muito básica, né? Eles começam assim, querendo encontrar um portal para casa, o Mestre dos Magos aparece, dá as dicas, dá os enigmas. Eles vão lá na aventura, alguma coisa. Eles só resolvem o problema do pessoal dos reinos, mas não deles, né? Alguma coisa impede eles voltarem para casa sempre. É inacreditável, sempre tem alguma coisa que impede. Normalmente, a desgraçada daquela unicórnio da Uni. Essa assim, tem muita gente que fala que é a verdadeira vilã e eu dou razão. A gente vai ver quando a gente começar a ver os episódios que ela atrapalha demais. Mas tem uma razão para não existir. Quando eu começar a falar dos personagens específicos, a gente fala por que existe o diabo da Uni. E tanto que existe o Bob. O Bob é outro personagem que eu vou comentar um pouco mais. Bom, agora que eu falei um pouquinho assim da estrutura do desenho, vamos falar dos personagens. Vamos começar então com um personagem que claramente foi feito para ser o personagem que todo mundo deveria se espelhar, né? O heróizão, o Hank, né? Esse cara aqui louro, maravilhoso, de olho azul, que nunca faz nada de errado, que tem a arma mais roubada de todo o cartoon. Esse arco aí é um canivete de MacGyver desgraçado. Os americanos chamam de MacGuffin, assim. É uma desgraça, que esse arco faz de tudo. Né? Ele é um phaser de Star Trek, de Jornada nas Estrelas, porque ele atordoa, ele... Acho que mata, né? Pelo menos nunca vi matar. Como eu já falei, eles não matam pessoas nesse cartoon. Mas... é um negócio super conveniente, né? Quem assistiu o Doctor Who conhece lá a chave de fenda sônica, que faz de tudo quando precisa, é a porcaria desse arco. Né? Vamos começar falando do Hank propriamente dito. O Hank é o líder do grupo. Não por merecimento, é só porque é louro, alto, bonitão, e eles precisam ter um líder, é coisa dos anos 80. Todo cartoon tem um líder, né? O Lion dos Thundercats, He-Man de He-Man, She-Ra. Qualquer cartoon que você citar vai ter um líder que é o bonzão, que não faz nada de errado. Esse é o Hank, é o ser perfeito. Né? Ele fica tentando animar as pessoas a fazer as coisas certas. Raramente ele toma uma decisão errada. Né? Um personagem muito sem graça, na verdade. O dublador dele é famoso, é o dublador do Nicolas Cage. Agora não vou citar o nome, nem vou procurar muito nome. Mas se eu vou procurar o nome sim, né? Já que ele é famosão, né? Que ele é o dublador nas duas fases, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do dublador pra gente ver. Né? A dublagem, aliás, vou comentar isso agora. A dublagem é muito boa. A maioria dos dubladores são dubladores muito conhecidos. Como eu falei, infelizmente,
Alguns já passaram aqui. O dublador do Hank é o Ricardo Schnetzer. Você provavelmente viu ele em um monte de desenho. Até hoje ele dubla, o dublador do Nicolas Cage, que eu já falei, muito bom. Mas não salva muito o personagem, que o Hank é um personagem chato, um personagem sem profundidade, muito bidimensional. Ele é certinho e faz a coisa certa. Praticamente tem alguns episódios, principalmente o Cemitério dos Dragões, que e tem um outro, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, que aparece os ursinhos carinhosos. Não são os ursinhos carinhosos, mas quando você assistiu o episódio, você fica parecendo realmente que são os ursinhos carinhosos. O Traidor é o nome do episódio em português. A gente vai chegar nesse episódio, é um episódio focado nele. Né? Mas é um personagem sem graça, como eu falei. Eu, particularmente, não gosto do Hank como personagem. Como eu falei, precisava de mais desenvolvimento. E ele tem a arma mais roubada. A arma faz de tudo. A arma dispara flechas de energia. Só que não é só isso que essas flechas fazem. Elas viram escada, viram redes, viram colchões para manter sem queda, viram cordas. Ela faz de tudo. Assim, não tem nenhuma rima. Se essa arma realmente existisse no jogo Dungeons and Dragons, seria uma das armas mais poderosas do jogo, super roubada. Eu, particularmente, como mestre de RPG, eu não usaria essa arma, não deixaria meus personagens terem, porque eu vou te contar, é uma desgraça. Ela faz as coisas de conveniência, ela não tem rima, ela não tem lógica. Né? Mas esse é o Hank. Não vou nem me estender tanto assim nele, justamente por causa disso, né? O Hank tem como principal ponto contrário a ele o Eric, o Cavaleiro. O Eric, na minha opinião, é o personagem mais legal da Caverna do Dragão. Tem muita gente que concorda, outros acham ele um saco, mas eu acho o personagem mais interessante. Ele é o que tem mais profundidade, ele é o que tem mais nuance. Ele é reclamão, ele vai contra a opinião do grupo, ele é covarde. Mas, quando ele precisa, ele é sim um personagem heróico, ele não vai abandonar os amigos. Né? Ele vai tomar atitudes que você vai ficar com raiva dele. Fala, pô, por que você tá fazendo isso, cara? Mas ele é um personagem mais realista. Porque vamos confessar, todo mundo fica falando, se fosse eu veria muito bem nesses outros mundos, adoraria ir parar no mundo da Caverna do Dragão, no mundo de Jornada nas Estrelas, no mundo de Guerra nas Estrelas, no mundo dos X-Men, no mundo dos Avengers. Não é verdade. Você se ferraria. Você ia reclamar. Vamos parar pra pensar. Você foi parar nos reinos, no mundo do Caverna do Dragão do desenho. Começa a pensar que não tem papel higiênico, não tem pasta de dente, não tem sabonete. Cara, você já começou a sofrer aí. Não tem comida. Você tem que catar a comida do mar, saber se ela vai fazer mal ou não. Comida que você não conhece, de outro mundo. Imagina toda diarreia que essas crianças não passaram. Se o desenho fosse realista, né? Fora não trocar de roupa. Como é que eles lavam as porcarias dessas roupas? Não tem sabão em pó, não tem máquina de lavar. Imagina a quantidade das mulheres quando chega o período delas e não tem. Não tem absorvente, cara. É uma desgraça. E o Eric, ele reclama com razão. Ele reclama do Mestre dos Magos, que não é muito útil, que é falando de enigma. É aquela coisa assim que muita gente usa, quer fazer o cara aparecer super sábio, faz ele parecer enigma. Não, você tá atrapalhando, você tá sendo chato. Não faça isso. Se você quer ajudar e você sabe, fale o que você tem que falar. Não fica de enigminha. Não fica nessa chateação. Né? E tem muitos episódios que focam no Eric, até curioso. Você tem o Dia dos Mestres dos Magos, o 13º Talismã, e vários outros episódios assim que focam nele. Inclusive o Dia dos Mestres dos Magos, que é um dos melhores episódios, é focado nele. E ele é um personagem complexo. Você percebe assim que ele reclama, mas que ele tem um lado mais amistoso, etc. Né? Eu gosto muito do Eric. Acho que ele, se fossem refazer o Caverna do Dragão para os dias de hoje, eu percebo que precisa mudar muito pouco. Você entraria mais em profundidade das motivações dele. Mas eu gosto dele muito como personagem. Eu acho ele o personagem mais interessante dessa série toda.
Né? O escudo dele é uma arma mágica muito interessante, que é um escudo indestrutível. Nada passa nele, ele forma um globo, uma esfera de energia que nada passa, então é uma arma de proteção muito útil, muito roubada também. Também não deixaria meus jogadores utilizarem uma arma dessa se introduzisse tal arma existisse no livro do jogador, porque ela é muito roubada, é uma arma invencível. Você fica lá debaixo do escudo, fica protegido pra sempre, né? Então, também não deixaria de utilizar. Né? Depois do Eric, a gente vai falar agora da Sheila. Deixa eu pegar a imagenzinha dela aqui. A Sheila, ela foi o amor da vida de muito cara dos anos 80 e anos 90, né? Ruivinha, bonitinha, gentilzinha, né? Toda preocupada com os amigos, né? Tipo a mãe do grupo que a gente chama, né? Assim, ela é irmã de sangue do Bob, né? Fica sempre preocupada com o irmãozinho o pentelho dela, né? Mas depois que eu cresci, também gostava muito dela. Tinha uma paixãozinha por ela. Depois que eu cresci, eu percebi que, na verdade, ela é um pouquinho chata também, que ela tá sempre se lamuriando da vida, né? Assim, ai, coitadinha de mim, não sei o quê, não sei o quê. Mas ela é muito melhor que o Hank. Não tem como ser pior. Tem como ser pior que o Hank, mas ela ainda assim ela é melhor, ela tem certas complexidades. Tem uns episódios assim, focados nela que mostram certas complexidades dela. Né? Ela é muito útil, ela não tem arma mais roubada. A capa de invisibilidade dela, que funciona tipo uma capa élfica, a capa de invisibilidade, ela tem os defeitos dela, não tornam ela invencível. Mas a Sheila, assim, ela é uma boa personagem, na verdade, que ela também percebe, assim, que nem o Eric percebe, que tá nesses reinos não é muito boa, porque está arriscando sua vida o tempo todo. Ela se preocupa com o irmão dela, que tem 8, 9 anos, sei lá qual é a idade do moleque, mas não sei nem a idade de todo mundo, eu acho que é entre 15 e 17 os mais velhos e o moleque de 8 anos que tá aí só pra encher o saco. Mas ela é uma personagem um pouco mais complexa que o Hank. Eu falei, não é muito difícil. Né? Ela tem os momentos dela. Né? De maneira geral, eu diria que ela é uma nota 7, assim, né? Enquanto o Hank é uma nota 3 e o Eric é uma nota 10. Né? Mas eu gosto dela, ela não atrapalha a história, né? Diferente de outros personagens que a gente vai chegar. Né? Ela assim, se eu for dizer qual que é o maior defeito dela, é o defeito de ser muito básica. Né, assim, ela é a personagem bonitinha que todo o cartoon da época tinha. Em compensação, a Diana, deixa eu ver essa imagem aqui, é muito melhor. Depois que eu cresci, deixei de ser adolescente retardado, porque todo adolescente é meio bestão, né? Pensei que a Diana é uma personagem muito melhor. Ela é corajosa, ela é sarcástica, ela desafia o Eric, assim, critica ele, né? A maioria só rola os olhos, mas ela vai lá, bate frente. Ela tem. Ela é provavelmente a única que sobreviveria nos reinos, conta com habilidade, porque ela tem habilidades próprias. Ela é uma ginástica de nível olímpico. Ginástica não, é uma ginasta. Né? E ela tem as qualidades da Sheila, ela tem um bom coração, ela gosta de ajudar, ela se preocupa com os outros, com a vantagem de ser corajosa, ela tem habilidade, assim, ela tem um bom senso de humor, eu acho ela também muito mais bonita hoje em dia. Né? Ela tem como arma a arma da chitada, né? Não sei que não que dá, esse bastão aí que ele estica, reduz, ele é meio invencível também, se quebrar ela consegue consertar só juntando os pedaços. Nunca sei o que acontecia se ela perdesse uns pedaços, mas bom. Então, a Diana, como personagem, ela é muito mais legal que a Sheila. Né, eu gosto muito dela. Né, ela também é uma outra que, se fossem refazer essa série, precisa fazer poucas mudanças nela. Na verdade, nenhuma. Ela é perfeita do jeito que tá. Não vamos mexer nela, tá bom? Agora a gente vai falar de outro personagem que é muito interessante, na verdade, que é o Presto. Presto é aquele tipo.
garoto nerd dos anos 80, clean, fraquinho, dentuço, que não faz nada certo, né? Até talvez a frase mais conhecida do Eric é faça alguma coisa presto. Né? O Presto também é um personagem meio covarde, mas faz sentido, ele também é um pobre coitado, né? Tem uma atitude muito mais realista que Hank Bob, por exemplo, até mesmo que a Diana. Se bem que a Diana tem habilidade para ser confiante, o Hank só tem a beleza americana de olhos azuis dele. Vocês vão falar, você vê que eu realmente não gosto do Hank. Mas o Presto é um personagem interessante, tem poucos episódios que consertam nele. Inclusive o pior episódio, que é o que aparece o Merlin. A gente vai chegar num episódio que acho que é um dos piores episódios da série. Escuta nele, e um dos melhores, que a gente também vai falar. Ele tem um chapéu mágico, que também é um item que seria roubado se fosse um item que ele soubesse utilizar, mas o chapéu mais atrapalha do que ajuda, né? Ele não faz o que ele quer, você tem que usar o que seja lá o que o chapéu dê de forma improvisada. De vez em quando o chapéu funciona 100%. Parece que é só falta de confiança dele que afeta o uso, né? O Presto também é outro personagem que, se fossem refazer essa série, precisa mudar muito pouco. Gosto muito dele. Aliás, já que eu tô falando dele, vou citar isso. Depois que eu ver todos os episódios, eu vou falar se eu fosse contratado para dirigir um remake de Caverna do Dragão, as mudanças que eu faria. Né? E o Presto é um que sofria grandes mudanças para se adaptar aos dias atuais. Assim, mas grandes mudanças, nem tantas quanto parecem, mas também são grandes. Mas quando eu chegar nesse ponto, eu explico para vocês exatamente qual que é a minha com ele. Né? Ele é um personagem que ajuda muito a série, assim. Quando eu falo que ajuda, assim, ele ajuda a progredir, ajuda a fazer. O personagem dele brilha, ele ajuda os outros personagens a brilhar. Né? Agora vamos falar do segundo pior personagem. Que eu vou te contar. Você tem que ter uma paciência de Jó pra gostar do Bob. O que dá pra falar do Bob? O Bob é meio que uma obrigação dos anos 80 ter um personagem criança e tudo que é show. Eu acho que eles criaram um Bob para as crianças que assistem o show se perdem. Mas quem quer ser o Bob? Né? O Bob é o Scooby-Doo do Caverna do Dragão. É insuportável. Ele não tem noção do perigo. Ele fica provocando gente muito maior. Ele quer encarar, quer ser corajoso, assim, sem ter capacidade mental, nem física muito. Só o tacape dele que ajuda ele. Ele atrapalha mais do que ajuda, porque ele fica se metendo na linha de fogo, na linha de frente, sem ter capacidade de fazer isso. O Hank salvou a vida desse moleque um monte de vezes. E acho que só salva ele porque ele é apaixonado pela Sheila. Pelo menos o desenho implica que ele e a Sheila são namorados, né? Ele, o Hank e a Sheila. Né? Mas o Bob é insuportável. Né? O Bob só tá lá pra se meter em encrenca. Tem alguns episódios que é focado nele, que são bons episódios, aliás. Né? Mas eu não gosto do Bob. Acho personagens criança numa série um pouco mais madura, que é o caso do Caverna do Dragão. Na verdade, o Caverna do Dragão é uma série um pouco mais madura que as séries da época, apesar das restrições que a censura da época colocava. Mas se eu fosse fazer um remake, eu deixaria o Bob mais velho ou removeria ele completamente. Eu acho ele um personagem muito chato, com todo personagem criança. Daí a arma dele é o tacape, que é um tacape de força de gigante que consegue causar terremotos, quebrar coisas muito duras, né? Meio que amplifica a força dele ao ponto de ter força para encarar coisas muito maiores, né? E acho que isso aumenta o ego dele também, né? Ele se acha o cara invencível. Né? Mas ele não é o pior personagem. Ele até que é tolerável, assim, em certos episódios. Todo mundo sabe qual que é o pior personagem, né? Meio que uma unanimidade que o pior personagem é essa porra desse cavalinho. Uni. A desgraça desse cavalo. Por que esse cavalo existe? A Uni existe porque nos anos 80 praticamente
todo desenho animado tinha um personagem mascote. Thundercats tinha o Snarf. He-Man tinha o Gorpo. E o Gorpo é muito melhor que o Snarf, que é muito melhor que a Uni. Então qual que é o problema da Uni? Ela não serve pra nada. Nem como unicórnio ela serve. Vamos ser bem honestos aqui. Né? Porque o unicórnio tem poder de teletransporte, acho que ela usa 2 vezes durante todos os 20 e tantos episódios que tem a série. A Uni, ela só serve pra atrapalhar. Ela só serve pra tornar o Bob pior. Porque o Bob só se preocupa com a porcaria dessa Uni, dessa unicórnio. Né? Ela se mete em encrencas, coloca na linha de fogo. Ela, quando vocês estão quase indo embora, o que ela me faz? Ela se coloca em perigo pra forçar todo mundo a voltar e salvar a porcaria desse cavalo. E, honestamente, ela só funciona como uma ração de emergência. Se eu fizesse um remake dessa série, nada de um Uni, a não ser no episódio dos unicórnios, e seria assim, tipo, ela aparece, faz o dever dela e desaparece. Ela não volta, ela não vira um membro permanente do grupo, porque personagens mascote só servem pra te irritar. Acho que eu não conheço personagem mascote que tem uma função que não seja irritar a audiência, né? Bom, agora que a gente falou dos nossos heróis e a verdadeira vilã da série é essa Uni. Vamos ser bem honestos, essa porcaria de cavalo é a verdadeira vilã. Vamos falar do segundo vilão, né? Um dos melhores vilões dos desenhos dos anos 80, aliás. O Vingador, dublado pelo grande Oswaldo Drummond, como eu já falei. Um dos melhores vilões de desenhos animados dos anos 80. Ele é legal porque ele não é incompetente. Os planos dele são frustrados porque as pessoas... Não pela burrice dele. É porque os personagens, né, o grupo de crianças, elas dão um jeito de frustrar os planos dele, mas não é. Como por exemplo, o He-Man, que às vezes o esqueleto é ele mesmo que comete uma burrada gigantesca, né? O Vingador, ele quer as armas das crianças. Por quê? Porque ele quer usar essas armas para derrotar a Tiamat. Existe uma razão por que essas armas funcionam bem contra a Tiamat, né? A Tiamat é meio que a única coisa que impede o Vingador de dominar os reinos e o Mestre dos Magos, né? O Vingador é um ótimo vilão, porque ele é diabólico, ele é cruel, ele é perigosíssimo, né? E como eu falei, ele assim... Ele não é derrotado por incompetência, né? Ele é derrotado porque os personagens meio que superam ele. Ele é assustador, assim. Né? Então eu gosto do Vingador como vilão. Né? Um personagem muito bem feito. A dublagem do Oswaldo Drummond. Tem um segundo dublador que entra depois. Não sei quem que não é tão bom com o Oswaldo Drummond, mas o Oswaldo Drummond arrasa como Vingador. Curiosidade. O Vingador é dublado nos Estados Unidos pelo Peter Cullen, que dubla o Optimus Prime dos Transformers. Né? Então você não imagina que o Peter Cullen consegue ser um vilão tão bom, mas ele também é assustador na dublagem em inglês. Vamos... Tem sempre aquela questão, ele tem asas e não voa, mas o cavalo não tem asas e voa. É curioso, mas acho que as asas estão ali de enfeite mesmo. Né? Mas eu gosto do Vingador, acho um personagem muito interessante. Vamos falar agora de um personagem um pouco complexo de falar, que é até um pouco um personagem curioso, o Mestre dos Magos, né? O Dungeon Master, né? Que chamam ele de Dungeon Master, mas não sei por que eles mantiveram, né? Ele não é um mestre de RPG como é o Dungeon Master do Dungeons Dragons, o RPG de mesa. Qual que é o grande problema dele? Ele é inútil. Ele dá normalmente tem 2, 3 aparições por episódio. A primeira, a segunda e terceira. Que é assim. Na primeira ele diz, vão em tal lugar, mas tenham cuidado com tal coisa, fala em enigmas. É o caminho de casa. Então ele é o quest giver, né? Ele dá a missão do episódio. E fala um enigma que eu nunca vou entender o enigma. Por que ele não fala logo numa vez? Assim, parece que ele tá querendo ensinar as pessoas a crescer, mas eu te digo que ele tá te enchendo o saco. Tá, a gente fala um pouquinho dele. Ele aparece nessa primeira, normalmente ele aparece no meio do episódio
pra dar mais alguma dica, pra dar um apoio moral, que não apoia muitas coisas, né? E aparece no final, assim, pra falar, ah, vocês não conseguiram voltar pra casa, vocês conseguiram algo muito melhor, que é... vocês se ferraram, né? Se eu fosse fazer um remake, eu mudaria muitas coisas no Mestre dos Magos pra tornar ele um personagem um pouco menos irritante. Eu gosto do design, o design dele é muito bom, o dublador é muito bom. Primeiro, o segundo não é tão bom. Né? Muita gente teorizava que ele era o verdadeiro vilão, que ele de propósito não deixava as crianças voltarem pra casa, o que é uma meia verdade. Ele manipulava as crianças, né? Para derrotar os planos do Vingador. Apesar de ser super poderoso poder fazer isso por conta, né? Ele deixava as crianças fazerem isso. Né? Bom, com isso a gente falou dos personagens principais, né? E de maneira geral, eles variam de muito bons, como é o Eric, a Diana e o próprio Vingador. Mais ou menos, que é o caso da Sheila, né? E personagens muito ruins por razões diferentes. O Hank é ruim porque é um personagem muito simplesinho e o Bob e a Winnie são muito irritantes. Né? Vamos falar agora um pouquinho assim sobre a qualidade do desenho, né? Animação. A dublagem é muito boa, de maneira geral, nas duas versões da dublagem. São dubladores competentes, apesar de eu ainda preferir a primeira dublagem. A música é muito boa, inclusive, se você prestar atenção, as músicas de Dragons Dance foram usadas em outros desenhos dos anos 80, principalmente isso da Marvel. Na Incrível Hulk, Homem-Aranha e seus amigos. Né? Você vai ouvir algumas dessas músicas de Dungeons and Dragons, o Caverna do Dragão, nesses desenhos. A animação varia muito de qualidade, como é comum em todos os desenhos. Tem horas que é fantástico o uso de sombras, de animação, de luz. E tem horas que é aquela animação meio tosquinha, que foi feita para salvar dinheiro, né? Mas isso é normal. Mas de maneira geral é muito boa. Os efeitos sonoros são muito bons também. Então a qualidade do desenho técnico é muito boa. Agora a qualidade do enredo, dos episódios, varia muito. Como eu falei, tem episódios fantásticos. Né? Tem A Cidade à Beira da Meia-Noite. O Dia dos Mestres dos Magos é muito bom. Cemitério de Ossos. Cemitério de Ossos ou Cemitério dos Dragões? O Salão dos Ossos e o Cemitério dos Dragões são dois episódios muito bons. O Filho do Astrólogo também é muito bom. A Névoa da Escuridão é muito boa. Só que, como eu falei, a qualidade dos episódios, a qualidade da animação varia. Normalmente é muito bom. Apesar das restrições dos anos 80 impedirem de serem episódios fantásticos. Tem uma razão da série não ser tão comentada nos Estados Unidos, né? Além de ter durado muito pouco, né? A qualidade varia muito, tem certos vícios dos anos 80, né? A questão de ser meio moralista, né? As pessoas, os personagens, como eu falei, todos os personagens fossem personagens fantasticamente escritos, ajudaria muito, mas tem altos e baixos, né? Mas é isso como uma introdução. Né? Ficou até meio comprido, assim, divaguei muito, né? Não ficou muito objetivo. Né? Mas a gente vai revisar todos os episódios um a um. Eu vou comentar enquanto estiver mostrando, né? Vou torcer para que o YouTube não implique muito. Né? Assista os episódios antes, se você já não assistiu. Recomendo muito essa série. Se você joga RPG, se você gosta de animação, é uma série que vale sim a pena assistir. Você pode até não achar fantástica, o que é aceitável, né? Mas existe boas razões assim de que muita gente olha o Caverna do Dragão com saudades de que fez esse sucesso que fez aqui no Brasil. Então eu recomendo sim. Dá uma boa de uma assistida. Então, quando uma vez que a gente se encontrar, a gente vai ver A Noite Sem Amanhã, que é o primeiro episódio do primeiro disco. Como eu falei, eu vou ficar comentando enquanto estiver passando, assim, dando risada, né? E espero que vocês gostem, assim, que se divirtam, né? Que comentem comigo as coisas que vocês gostavam, que vocês não gostavam, né? Quais são os seus personagens preferidos, quais que não são.
episódios preferidos. E é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa série. Então eu agradeço muito. E agora vamos lá. Vamos assistir, vamos nos divertir, porque vai ser algo muito engraçado, né? Ou vocês vão dar risada comigo ou vão rir de mim. Vamos lá.